Capítulo 4. A Estrela do Diabo. Desço às cozinhas, escapo-me pela porta e caminho até ao tanque onde servas com menos sorte do que eu esfregam lençóis na pedra, entre uma tagarelice alegre e conformada. Poucas têm a esperança de algum dia escapar ao destino que lhes calhou em sorte. Sabem que mesmo que quisessem, mesmo que soubessem do seu paradeiro, as suas famílias não teriam forma de as resgatar. E talvez nem elas queiram voltar para de onde vieram. Lugares com chicotes eram mais duros e trabalhos mais indignos, enquanto aqui, no Paço dos Reis de Castela, as migalhas que caem da mesa fazem mais do que encher a barriga. Quantas delas vendem o que lhes é dado ou que sorripiam para fazer um pé de meia que um dia lhes permita comprar a liberdade? Se antes disso não forem capazes de atrair a atenção de um criado que as tome por mulheres, ou até de um escudeiro que faça delas suas amantes. Mas há aqui rostos novos, constato, pelos seus gestos ainda desajeitados e tímidos, oferecendo ajuda com solicitude na ânsia de serem aceites e bem tratadas. Os seus olhos vermelhos de tanto chorar não deixam dúvidas. São recém-cativas, capturadas nos arraiais do Salado, e se lhes pedisse que levantassem as túnicas, encontrar-lhes-ia nos tornozelos a marca das grelhetas. Talvez também nos pulsos que escondem com as mangas compridas. Sei bem onde procurar, apesar dos anos que já passaram desde que as usei. O filho do sultão negro terá um destino diferente como eu tive. Salva por ser filha de um vizir e ele, pela esperança de que o valor do resgate faça transbordar os cofres já cheios do rei de Castela. Ouvi dizer que Abu al-Hassan Ali cruzou o estreito para Ceuta naquela mesma noite, depois de ter mandado dizer que vencera a batalha, procurando ganhar tempo suficiente para lhe permitir regressar à sua corte em Fez antes de uma revolta. Mas não escapará. Não será ele a pagar o resgate do filho, porque algum parente se apressará a depô-lo quando a verdade se souber. Espalhou a vida dos seus homens como poeira ao vento e pagará por isso, disse um dos mouros que serve na câmara de Alfonso X. Mas não estou aqui por compaixão, nem alimento a ilusão de poder fazer seja o que for por estas pobres criaturas. Venho a um encontro marcado. Procuro uma mulher em particular, Zulema, a sábia que serve a casa dos Albuquerque, aquela que protege Dona Inês de Castro. Procuro-a porque acedeu ao meu pedido de que ouvisse a minha história, porque lhe quero contar o que sei sobre o rei de Portugal regressado a Évora, aclamado como o verdadeiro herói da Batalha do Salado. Presinto um vulto entre os arbustos, tão rápido na passagem de uma sombra para a outra que quase imagino que sonhei. Aljalila Zulema, venerável Zulema, murmuro, seguindo-a num passo rápido para finalmente destacar à sua frente, quando se senta num banco de pedra no mais fundo do Jardim das Aromáticas. Trata-me por Isabel, com um sorriso cúmplice, e preparo-me para lhe dizer o meu nome, o meu verdadeiro nome, mas ela coloca um dedo sobre os meus lábios, silenciando-me. Pertence-te, guarda-o. Isabel chega-me bem, diz. E abrindo as palmas das mãos sobre os joelhos, pede-me que lhe conte o que tenho para lhe dizer. A língua prende-se na minha boca. Sinto uma ansiedade que me pesa no peito. Corro como uma criança pequena, subitamente insegura. Aquilo que tenho para lhe dizer é tão importante quanto imaginei? Ou não passa afinal de mais uma das histórias das 1001 da minha infância? Não procura ajudar-me a sair do meu embaraço. Não começa uma frase, nem faz uma sugestão de assunto. Limita-se a esperar, calada, sem o menor sinal de impaciência, dando-me tempo de me tranquilizar a mim própria, de pôr em ordem os meus pensamentos. Por fim, com o coração de novo no compasso certo, começo. O rei Dom Afonso IV tem os 7 anéis. Zulema issa uma sobrancelha e depois outra e faz-me sinal de que continuo. Sinto um orgulho enorme por ser eu a trazer-lhe esta notícia que aparentemente não conhece, a dar-lhe uma informação que pode ser valiosa. E dou graças pelo véu que esconde as minhas bochechas da cor das romãs suspensas nas árvores em meu redor. 3 são de rubi, 3 são de diamante e um único de esmeralda.
A minha mãe contou-me muitas vezes a sua história e temo, Aljalila Zulema, que nas mãos erradas não consigam impedir Algol de destruir a senhora Dona Inês de Castro. Percebo que Zulema se sobressalta com o nome da estrela do diabo, que a surpreende que a associa à filha ilegítima de Pedro de Castro e de Aldonça Valadares, que viu nascer em Monforte de Lemos e a acompanhou até ao castelo de Albuquerque. Encolho os ombros, como que a pedir desculpa por saber demais, por não ter esquecido o que aprendi nos 10 anos em que tive outro nome e vivi noutro lugar. A voz da minha mãe ficou comigo e ouço e vejo sem que me vejam, digo, e Zulema entende-me como ninguém. Apoia as costas no muro e diz-me: tenho tempo, não cortes caminho, não tomes atalhos, não decidas por mim o que devo ou não escutar. Não omitas detalhes, não descartes o que te parece irrelevante. Não temas enfadar-me e não tomes os meus olhos fechados como sinal de que não presto atenção. Tudo o que tens para dizer me importa. E não te esqueças de que o que nada significa para ti pode ser a chave que procuro. Sento-me aos seus pés e, obediente, começo a falar, esperando que a minha memória não me traia. Há muitos anos, quando os cavalos ainda tinham asas e as criaturas mágicas não temiam os homens, vivendo nas densas florestas, havia um jovem tão bonito e bondoso que atraía a admiração de todas as raparigas da aldeia e a inveja de todos os homens. Mas havia um em particular que o odiava de morte, porque a mulher com quem desejava casar o recusara, e estava certo, ou julgava estar, de que o fizera por estar loucamente apaixonada por este seu vizinho. O pior, o que tornava tudo ainda mais insuportável, é que, por muito indelicado que fosse com ele, só recebia em troca respostas educadas e a maior simpatia. Um dia, encontrando o jovem debruçado sobre um poço içando um balde de água, empurrou-o, vendo-o cair no buraco negro com um grito de surpresa. O homem fugiu dali, apagando o rastro de tudo o que o pudesse incriminar, disfarçando todas as pistas que pudessem indiciar o crime que cometera, e esfregou as mãos de contente. Mas o que não sabia, aquilo de que nem fazia ideia, era que o poço estava habitado por génios e fadas que salvaram o jovem. Impediram-no de se afogar, mas como paga, pediram-lhe para libertar a filha de um sultão que reinava muito longe dali e que estava possuído pelo poderoso Jin Mao, Ding Ding, filho de Shabar. Sugeriram-lhe que se alistasse no exército desse rei poderoso. Lembraram-lhe de que não podia deixar que o invejoso vizinho soubesse que escapara, senão seguramente voltaria a atentar contra a sua vida antes de o jovem conseguir denunciar o crime. Avisaram ainda que tivesse cautela, muita cautela, porque Ding Ding, filho de Shabar, era hábil e ardiloso e o seu poder sobre o sultão era muito forte. Depois, arrancaram 3 pelos brancos da cauda de um gato preto e queimaram-nos sobre a cabeça do rapaz. Imediatamente, o seu cabelo e a sua barba cresceram até à cintura e eram tão brancos que quem o visse julgaria tratar-se de um venerável idoso. Pega na primeira mula que encontrares e apressa-te, porque a princesa corre perigo. Parei por instantes, temendo que Zulema estivesse cansada de me ouvir, mas ela limitou-se a içar as sobrancelhas, recordando com aquele gesto o que me dissera antes. Continuei. O rapaz seguiu as ordens dos seus salvadores, atravessou o deserto, cortou o cabelo e a barba, que voltaram à sua cor antiga, e tornou-se num dos guerreiros mais corajosos do sultão. Mas por muito que procurasse a princesa, nunca a conseguia ver. Diziam que estava presa numa torre e que o pai não a deixava sair. Cego por um ciúme que o tornara cruel e vingativo. O jovem sabia que era Ding Ding, filho de Shabar, que falava por ele, só que estava consciente também de que por vezes os génios se tornam de tal forma parte integrante de alguém que dele não se distinguem. Derrotar um era derrotar o outro. Numa noite de lua cheia, conseguiu contornar a vigilância dos guardas e chegar ao quarto das 5 portas, onde estava fechada a princesa. Derrubou-as todas e, mal a viu, apaixonou-se por ela e ela por ele. Era um amor tão forte que estava disposto a dar a vida, se preciso fosse, para a libertar e casar com ela. Tão elevado ficou que se esqueceu de que a sua missão era enfrentar Ding Ding, filho de Shabar, imaginando que podia escapar com a sua amada e virar costas ao sultanato.
O gênio aproveitou a distração e o encantamento do jovem e segredou ao ouvido do sultão o que se passava durante as noites em que este dormia com as suas concubinas, desatento e descuidado, e o pai, enraivecido, armou uma cilada para apanhar o jovem no dia em que os dois amantes planeavam fugir. Felizmente, antecipando a vingança do sultão, a princesa valeu-se da sua mais fiel aia e pediu ajuda a uma mulher sábia, mandando entregar uma bolsa de moedas de ouro em paga dos seus serviços. No dia seguinte, a mulher enviou-lhe 7 anéis mágicos. Foi então que Zulema murmurou como num mantra: 3 de rubi, 3 de diamante e 1 de esmeralda. Confirmei que sim, que era mesmo assim, e prossegui. Aos de rubi deu o poder da coragem, aos de diamante o da verdade e à esmeralda o do amor. Disse-lhe que uma tragédia aconteceria a quem os roubasse e que em circunstância alguma podiam ser vendidos, apenas oferecidos em sinal de amor. Mas que se acautelasse porque Ding-Ding, filho de Shabar, faria de tudo para se apoderar deles. E devolveu a bolsa de ouro. Tudo o que pedia em troca era que o jovem vencesse o gênio do mal. 7 vezes o sultão procurou matar o rapaz e 7 vezes foi por ele derrotado. Por fim, o jovem soldado obrigou-o a fugir para as montanhas, onde desapareceu para sempre. Mas Ding-Ding, filho de Shabar, continua a caminhar entre os homens, procurando uma nova oportunidade de se apoderar dos 7 anéis. Quanto ao rapaz belo e bondoso, esqueceu o vizinho invejoso, afastou dos seus pensamentos o djinn maldoso e casou com a princesa, que amou para sempre, tornando-se num sultão justo e sábio, como justos e sábios foram os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E os 7 anéis passaram da princesa para a sua filha e desde aí sempre de mães para filhas, que reinaram com o amor da esmeralda, a coragem do rubi e a tenacidade do diamante, protegidas contra todos os perigos. Paro de gesticular e deixo os braços caírem, como uma boneca de trapos. Sinto-me exausta. A história da minha mãe acabava aqui, um final feliz que me embalava no sono. Não sabia, então, o que nos iria acontecer, o que me iria acontecer. De entre todas as histórias que conhecia, não constava esta que agora vive na pele, aquela em que a filha de um vizir se tornou serva de uma rainha cristã e que ninguém pronuncia o seu verdadeiro nome. Pressentindo o meu desalento, Zulema inclinou-se para a frente e, perscrutando os meus olhos negros, contornados a cor, murmurou: como chegaram à posse do rei de Portugal? Inspiro fundo. Sei, é claro que sei. Tenho a certeza. Foram roubados. Roubados a Fátima, mulher de Abu al-Hassan Ali, filha do califa Abu Lala Abu Bakr II. Cortaram-lhe os dedos e arrancaram-nos quando saquearam o arraial nas margens da ribeira do Salado. Ding-Ding, filho de Shabar, sabia a quem os entregar. Dom Afonso IV foi atraído por eles de entre todas as riquezas que lhe dispuseram aos pés. Não pode ser um acaso. E agora vi-os nas mãos do rei de Portugal. E estremeço de medo.